Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre escatologia, Ju. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre introdutórios sobre esse assunto. Antes de responder essa pergunta, eu quero ler um texto com vocês que está aí na tela, que é de 1 Tessalonicenses, no capítulo 16, ou capítulo 4, verso 16 e 17. Mas eu, na verdade, eu vou ler os versos do verso 13 ao verso 16. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, é importante você observar aí o texto. Diz assim, deixa eu só abrir aqui certinho o texto aqui. Vamos lá. Não queremos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui nesse texto, claramente, nós temos aqui a fala do apóstolo Paulo com relação ao arrebatamento, Ju. Mas é importante nós entendermos o que Paulo está falando nesse texto aqui. Primeira coisa, Paulo está consolando os irmãos aqui de Tessalônica, porque alguns tinham perdido pessoas queridas, entes queridos, irmãos em Cristo. Não sabemos as razões, mas havia luto na igreja em Tessalônica. Tanto é que no verso 18 desse capítulo, ele fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso significa que o apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos que eles deveriam consolar uns aos outros com estas promessas, com estas verdades escatológicas que ele falou antes. E então, diante disso, é que nós temos que olhar para o texto. Qual é o propósito do texto? É consolar os irmãos que estavam enlutados. Se a gente olhar os versos 13, 14, o apóstolo Paulo fala que eles não, o verso 13, ele fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam pessoas que não entendem nada sobre o que está por vir. Não quero que vocês sejam como os ímpios que não têm esperança, ou que têm falsas esperanças acerca da eternidade. Nós temos uma rica esperança. Então, vocês não devem ficar desesperados por terem perdido alguns irmãos em Cristo, porque nós o reencontraremos, nós estaremos juntos eternamente. Não é um adeus, é um até logo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, o verso 14, ele fala: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora, Paulo diz: olha, se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte em nosso lugar. E se ele venceu a morte em nosso lugar, quando ele voltar, ele virá com aqueles que já morreram e estão com ele. Ou seja, ele voltará com os crentes que haviam morrido, aqueles pelos quais esses irmãos em Tessalônica estavam tristes. É por isso que Paulo disse: vocês não devem ser ou não devem agir como ignorantes, sem conhecimento dos fatos. Vocês devem crer e entender que uma vez que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ou seja, ele como nosso representante venceu a morte, também aqueles que morrerem nele
vencerão a morte, voltarão e serão ressuscitados também. E aí, então, diante disso, Paulo fala o seguinte, verso 15: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, veja aqui tem algumas verdades fundamentais para entendermos aqui no verso 15. Ele fala que nós, os vivos, que ficarmos, ou seja, quando Cristo voltar, com os que já morreram para serem ressuscitados, nós que estaremos vivos nesse momento, né? Se nós e nessas, Paulo está desenhando aqui um cenário, né, em que Jesus está voltando com os que morreram e nós estamos vivos. Então, Paulo diz que nós não seremos transformados primeiro do que eles. Eles terão primazia, eles terão a preferencial. Isso quer dizer o seguinte, que eles voltam na companhia do Senhor Jesus e serão ressuscitados. Agora, de que maneira eles serão ressuscitados? Se vocês combinarem esse texto com 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que será num piscar e abrir de olhos, ao soar da última trombeta. Então, quando a ideia o cenário é exatamente assim. Quando Cristo estiver voltando, e aí então os que morreram, os crentes que morreram voltando com ele, eles serão ressuscitados. De que maneira? No piscar e abrir de olhos, ou seja, num instante. Isso é um mistério, Paulo diz. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que é um mistério, ele não está dizendo de forma que isso é um enigmático, não. Ele está dizendo que é algo que ainda não foi revelado, que vai acontecer. E quando ele utiliza piscar e abrir de olhos ali, ele está mostrando simplesmente que será instantâneo. Ou seja, a gente não vai ver poeirinha subindo de corpos, né? Corpos se levantando dos túmulos, dos mares e tal. Não, a gente não vai enxergar nada disso. Simplesmente quando nós olharmos para o céu, o Senhor Jesus voltando, os crentes que já morreram já estarão transformados. E aí Paulo diz, então, que nós não precederemos eles, ou seja, quer dizer, eles serão transformados primeiro do que nós. E olha o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, lembra que eu falei da última trombeta em 1 Coríntios 15? Aqui ele estava falando dela. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, eu fiz aquela conexão, né, com 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, é a mesma coisa, está dizendo aqui, esse ressoar da última trombeta. Então, ele está explicando aqui o que eu acabei de falar, é a questão de que os mortos serão ressuscitados primeiros, os crentes que já morreram. Verso 17. Depois nós, os vivos, veja, depois, a sequência é essa, a cronologia é esta. Primeiro, os crentes que morreram vêm com o Senhor Jesus, no piscar e abrir de olhos, eles são ressuscitados. E aí, depois disso, nós, se estivermos vivos naquele momento, né? Por que Paulo disse nós aqui? Porque ele não sabia quando Jesus iria voltar, então podia ser até no período dele. Então ele falando, o crente vive sendo essa expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento, e é assim que Paulo vivia, como se Jesus estivesse voltando naqueles dias. Então nós, ele fala, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a cena aqui, Ju e os demais, é a seguinte. Vamos desenhar o cenário aqui, conforme os versos anteriores e esse verso. O Senhor Jesus, a trombeta soa, a última trombeta, Jesus vem descendo para essa atmosfera aqui, com ele os anjos, né, e os crentes que morreram já transformados, porque a gente não vai ver o processo. Então, vai ser num piscar e abrir de olhos, a gente não vai ver a transformação, ela vai ocorrer instantaneamente. E aí eles, então, transformados, e nós, vivos,
seremos levados ao encontro do Senhor Jesus com os anjos e com os crentes transformados nas alturas, ou seja, nós vamos encontrar com Jesus no meio aí, nas alturas aí. E aí nós seremos transformados. Quando você, combinando mais uma vez, Ju, se você puder olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, para nos auxiliar aí, porque esse texto combina muito com esse aqui para nos ajudar a entender. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante. Aí você vai lendo, eu vou comentando aqui. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, peraí. Então, Paulo diz aqui que vou dizer para vocês um mistério. Nem todos dormiremos. Dormir aqui é morte, né? O crente, essa é a palavra usada para morte, para o crente. Não quer dizer que é dormir literalmente, não. Não vou entrar nisso aqui agora, porque é outro podcast. Mas é morte. Nem todos dormiremos, mas transformados, olha a verdade, transformados seremos todos. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha, a mesma ordem, né, Júlio, lá cronológica de 1 Tessalonicenses. É o mesmo autor, né? Paulo está falando a mesma coisa. Olha só, ele diz que a trombeta vai soar, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. Se a gente olhar em 1 Tessalonicenses, ele fala assim, ó, ora, ainda vos declaramos, verso 15, por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, nós não seremos transformados primeiro do que os que morreram. O que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 15? Ele está dizendo que quando a trombeta soar, os mortos terão primazia, ressuscitarão incorruptíveis, ele diz. E depois disso, o que será, Ju? Nós, vivos, seremos transformados. Não é isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses também? A mesma coisa. Então, veja, verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, Paulo está dizendo, por que isso vai acontecer? Porque é necessário que haja essa transformação operada pelo Senhor na volta dele, que esse corpo que é mortal seja imortalizado, esse corpo que é corruptível seja incorruptível. Por quê? Porque Cristo, que é o nosso segundo Adão, o nosso representante, o nosso redentor, ele venceu a morte e ele teve o seu corpo transformado. A mesma coisa vai acontecer conosco, nosso corpo vai ser transformado, vai ser removido do nosso corpo os efeitos da queda, assim como foram de Cristo. Ou seja, ele é o primogênito dentre os mortos, quer dizer, o primeiro a vencer a morte dos demais. O que é o primogênito? É o mais velho? Então, ele, nesse sentido, né, Jesus é nosso irmão mais velho nesse sentido. Por quê? Porque ele é o primeiro a vencer a morte, que nos garante a vitória sobre a morte e os efeitos da queda. Se vocês observam, isso está à luz de Gênesis, capítulo 3, porque Deus amaldiçoou o homem dizendo que ele voltaria ao pó. O pó, né, voltar à sepultura, voltar de onde ele saiu, voltar à terra, é o último estágio da maldição. Jesus foi levado à sepultura. Ele experimentou o último estágio da maldição. Só que ele venceu a morte. E ao vencer a morte, venceu em nosso lugar, garantindo a nós a vitória sobre a morte. É isso que Paulo vai dizer mais à frente, no capítulo 15 aí, no verso 56 e 57. Não, 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo diz no verso 54 que a morte foi tragada pela vitória de Cristo. E ele pergunta: onde está agora, ó morte, a tua vitória? Porque Cristo venceu a morte. E aí, então, ele vai mostrar que, pela graça de Deus, através de Cristo, nós temos a nossa salvação e a garantia da nossa vitória sobre a morte. O que esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, tem a ver com 1 Tessalonicenses, capítulo 4? Tem tudo a ver. Porque Paulo está dizendo a mesma coisa, só que em 1 Tessalonicenses, ele está falando para consolar os crentes enlutados, para que eles ficassem em paz, porque eles estariam com esses crentes um dia, ressuscitados e transformados. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando por causa que havia uma heresia que negava que Jesus havia ressuscitado e que nós seríamos ressuscitados. Então, Paulo vai mostrar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e por isso nós também seremos, e porque ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos transformados e nós temos a vitória garantida sobre a morte. E aí, então, Paulo termina dizendo lá em 1 Coríntios 15, para nós ficarmos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Por que não é vão? Não é vazio, não é sem sentido? Porque eu sei que eu tenho a garantia da vitória sobre a morte e que eu estarei com o Senhor eternamente transformado. Então, Paulo diz: vocês devem ficar firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, e não desanimados diante das dificuldades, das lutas, porque o máximo que pode acontecer com você, Paulo quer dizer lá, é você morrer. Mas se você morrer, tem a vitória sobre a morte. Então, até sobre isso, não tem como derrotar você, não tem como acabar com você. Então, senão nem a morte sequer pode nos destruir ou nos tirar a existência, não há nada que possa nos impedir de continuar firmes e inabaláveis. E agora, quando olhamos aqui para o texto de 1 Tessalonicenses, nós estamos vendo, então, o arrebatamento. Então, respondendo primeiro momento a pergunta do nosso assunto, Ju, o arrebatamento ele ocorrerá, mas não da maneira como as pessoas aprenderam na maioria das igrejas. Porque o próprio texto de Paulo aqui é muito claro, mostra que não há um arrebatamento secreto. Jesus vem, os mortos ressuscitam, nós encontramos com ele nas alturas, transformados, e nós descemos com ele para ele julgar todas as coisas. É assim, é bem simples. Nesse sentido, não tem arrebatamento secreto. Não existe isso na Escritura. Oi? Pode falar. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, vai ser público e notório. Todo olho verá. Todos verão Cristo voltando com os anjos, com os crentes ressuscitados, e verão também nós subindo e sendo transformados para estar na presença dele. Ou seja, a nossa exaltação também será pública perante todos os ímpios. Eles verão isso. Imagine só o horror disso para eles, vendo Cristo vindo para julgar com o céu lotado de anjos, e de crentes de todas as épocas que já morreram. Imagina, todos os crentes, desde a queda do homem até aqui, todos os crentes que já estão na glória, ressuscitados, vai faltar espaço no céu. E ainda nós, que estivermos vivos, subindo para sendo transformados no piscar e abrir de olhos também, para encontrar com o rei. E aí, então, ele descer com todo esse exército para julgar os ímpios e condená-los ao inferno. É assim que será. Então, o terror não é para os crentes. O terror é para os ímpios que não creem em Cristo.